Você pensa que está estudando bastante, mas na verdade, a maior parte do tempo que você passa sentado na mesa é apenas para desperdiçar. Se você está estudando do jeito que a maioria dos estudantes faz, é possível que esteja jogando fora até 80% do seu esforço sem nem perceber. Você já ficou acordado até tarde estudando, na manhã seguinte entrou na sala de prova e sentiu a cabeça vazia. Tudo sumiu e, se não mudar, você vai continuar repetindo esse ciclo por muito mais tempo. Imagine que seu cérebro é como uma jarra de água rachada. Você despeja conhecimento dentro, parece estar cheia, mas depois de algumas horas já vazou quase tudo. Tem gente que escolhe despejar ainda mais água. Tem gente mais inteligente que procura tapar as rachaduras. Esse vídeo é justamente para você aprender a consertar a jarra e não ficar só despejando e reclamando que não consegue lembrar. Pouca gente te fala isso, mas os 3 hábitos de estudo mais comuns são os 3 culpados que sugam seu tempo e energia. Primeiro, é o tipo de estudo colorir para se sentir tranquilo e reler várias vezes. A sensação de usar caneta marca-texto, sublinhar, revisar o caderno parece muito dedicada, mas na prática seu cérebro só está se familiarizando com as palavras e não está captando a essência. É como você passar por uma rua todo dia, consegue reconhecer a paisagem, mas se perguntarem detalhes de cada esquina você não consegue responder. Na verdade, quando você só relê e marca com cores, o cérebro está no modo de reconhecimento e não de gravação. Você vê tudo meio familiar, então se engana achando que já sabe, até fazer a prova e perceber que não consegue lembrar sozinho. Um cérebro no estado de ver e lembrar, mas que não consegue recontar com suas próprias palavras, é um cérebro que ainda não aprendeu de verdade. E é por isso que depois de cada vez que você decora desse jeito, alguns dias depois você sente como se nunca tivesse tocado no material. E aqui está o surpreendente. O segundo erro é justamente o tipo de estudo que muita gente ainda se orgulha. Estudar na última hora. Na noite antes da prova, você faz café, abre o livro, mergulha nos estudos como uma corrida e se diz, só mais um pouco hoje e pronto. De manhã, talvez você até faça a prova razoavelmente bem e conclui, esse jeito funciona. Mas só precisa de uma semana depois perguntar de novo o mesmo conteúdo, você quase não lembra de nada. Seu cérebro não é burro, ele é inteligente demais e por isso apaga as coisas que acha que são só temporárias. Quando você só enfia conhecimento em uma noite, ele entende que isso não é importante a longo prazo e automaticamente joga para o lado. Você pensa que venceu porque passou em uma prova, mas na verdade está perdendo no jogo de longo prazo do conhecimento e da carreira no futuro. As pessoas que dedicam tempo para entender e praticar do jeito certo sempre vão mais longe, mesmo que no começo as notas sejam parecidas com as suas. O terceiro grande erro é o tipo de estudo sentar e olhar para cumprir obrigação. Você abre um vídeo de aula, parece estar estudando muito, mas a mão está rolando o celular, os olhos olham, mas a cabeça não processa quase nada. Ou você lê um livro, balança a cabeça a cada linha, depois fecha sem nem tentar recontar o que entendeu. Isso é estudar passivamente, como se você sentasse para ver outras pessoas fazendo exercício e esperasse que seu corpo também ficasse forte. Tente imaginar que você quer aprender a tocar piano. Em vez de colocar as mãos nas teclas, você só assiste vídeos de outras pessoas tocando, ouve muitas músicas, lê alguns tutoriais e espera que um dia naturalmente você consiga tocar. Isso é quase impossível, e aprender matérias na escola só ouvindo e lendo é absurdo do mesmo jeito. Se você não usar o conhecimento reescrevendo, recontando
Resolvendo exercícios, seu cérebro não tem motivo nenhum para guardar isso por muito tempo. Escute bem, porque esse trecho é o que muda o jogo. O problema não está em quantas horas você dedica, mas sim no que seu cérebro está fazendo durante cada hora. Tem gente que senta 3 horas na mesa de estudo, mas a mente fica flutuando, não tenta lembrar, não se testa, então no dia seguinte esquece tudo. Tem gente que senta só 1 hora, mas nessa hora fica continuamente puxando a memória ativamente, resolvendo exercícios, se explicando. Então o conhecimento gruda por muito tempo. Estudar de forma eficaz não é enfiar o máximo possível, é fazer o cérebro trabalhar no tipo certo de trabalho pesado. Quando você precisa se esforçar para lembrar, precisa expressar, precisa corrigir seus próprios erros, o cérebro vai considerar essa informação importante e guardar mais profundamente. Em outras palavras, você precisa mudar de consumir informação para reter informação, de ver e ouvir para lembrar e usar. É aí que você começa a jogar junto com o cérebro em vez de lutar contra ele. Uma maneira simples de visualizar é imaginar uma pirâmide do aprendizado. A base da pirâmide é ler, acima é ouvir. Depois assistir demonstrações. Quanto mais alto você sobe, mais ativo precisa ser. Nos andares altos estão fazer exercícios, discutir, e no topo está ensinar para outra pessoa. É quando você é obrigado a entender de verdade. Quanto mais você sobe, maior a porcentagem de conhecimento que você retém. Então, se ficar sempre na base, você quase aceita que vai esquecer rápido. Pouca gente te fala que, só de elevar a atividade de estudo para os andares mais altos, você pode lembrar da maior parte do que estuda sem precisar aumentar o tempo. Em vez de reler 3 vezes, você lê uma vez, depois fecha os olhos e tenta recontar, reescrever um esquema, resolver algumas perguntas. Você vai se sentir um pouco mais cansado, mas justamente esse cansaço mental é sinal de que o cérebro está trabalhando certo. Ao contrário, estudar e sentir muito tranquilo, fluindo, sem precisar pensar muito, geralmente é sinal de que está estudando sem fixar. O primeiro passo para melhorar a forma de estudar é treinar o hábito de puxar o conhecimento para fora da memória, em vez de ficar empurrando mais para dentro. Depois de cada trecho de aula, desligue a tela. Tente recontar com suas próprias palavras o que acabou de ouvir. Ou depois de ler uma seção do livro, feche o livro, pegue um papel e reescreva os 3 pontos principais que você lembra. Se travar, volte e revise exatamente aquele trecho. Depois tente de novo, assim até você conseguir expressar com fluência. Outra maneira é imaginar que você está explicando a matéria para um amigo que não sabe nada. Quanto mais você precisa usar palavras simples, exemplos fáceis, mais descobre os pontos que ainda estão confusos em você. Os pontos que você não consegue explicar são os buracos no seu entendimento. E é aí que você deveria gastar tempo estudando mais. Quando você consegue preencher todos os buracos, o quadro do conhecimento naturalmente fica muito mais claro. Parece trabalhoso, mas só de você tentar algumas vezes, vai ver o ponto forte maior desse jeito. Na hora de entrar na sala de prova, você não tem mais aquela sensação de não sei por onde começar, porque o cérebro já está acostumado a puxar e organizar a informação sozinho. Você não precisa reler pilhas de papel. Só precisa lembrar das explicações que você mesmo já disse e escreveu. Essa é a sensação de, pela primeira vez, você realmente dominar o conhecimento em vez de só correr atrás dele. O próximo problema que quase todo mundo enfrenta é, depois de estudar, esquece e precisa estudar tudo de novo do zero. O cérebro tem uma regra cruel, que é sempre tentar economizar espaço. Então tudo que você não toca vai sendo apagado aos poucos.
Se você só estuda uma vez e deixa de lado, mesmo que na hora tenha estudado muito, alguns dias depois a curva do esquecimento ainda te puxa de volta para perto de zero. Parece assustador, mas você pode totalmente usar essa própria regra para lembrar por mais tempo com menos esforço. E aqui está a parte que muita gente ignora. Em vez de tentar enfiar o capítulo inteiro em uma noite, divida em toques curtos, mas repetidos ao longo do tempo. Na primeira vez, você estuda com um pouco mais de cuidado, entende a estrutura geral. Depois, 1 ou 2 dias depois, você dedica alguns minutos para passar de novo e se testar rápido. Em seguida, mais alguns dias depois, tenta lembrar sem olhar o material. Cada vez que você faz o cérebro tocar de novo no conhecimento, é como desenhar mais uma camada de tinta sobre o papel. No começo está fraco, mas depois de algumas camadas, as letras ficam nítidas, difíceis de apagar. O importante é que cada toque não precisa ser muito longo, só o suficiente para você reativar e verificar se ainda lembra ou não. Esse jeito é bem mais leve do que chegar perto da prova e abrir o livro em pânico. Mas estudar do jeito certo não é suficiente, porque se você não mantiver o hábito, tudo volta para a estaca zero. Muita gente conhece Active Recall, conhece espaçamento, mas ainda não faz, porque sempre sente que não está pronto, não tem tempo. O problema não está no conhecimento, mas sim na psicologia da procrastinação e no medo de começar. Para vencer, você precisa de alguns truques pequenos para enganar seu próprio cérebro. Um dos jeitos mais eficazes é a regra dos 2 minutos. Em vez de dar uma ordem para si mesmo de "hoje à noite tenho que estudar 1 hora", você só precisa pedir, sentar, abrir o livro e fazer só uma pergunta. Quando você já sentou na mesa, abriu o livro, fez a primeira pergunta, a parte mais difícil já passou, o cérebro vai aceitar mais facilmente continuar. Normalmente, esses primeiros 2 minutos vão te levar muito mais longe do que o plano inicial. Outro truque é vincular o estudo com hábitos que você já faz todo dia. Por exemplo, depois de escovar os dentes de manhã, você sempre pega o celular. Então mude para abrir o aplicativo de flashcard por alguns minutos. Ou depois do jantar, em vez de rolar a internet sem pensar, reserve alguns minutos para resumir uma ideia que você estudou hoje com suas próprias palavras. Ao conectar desse jeito, estudar se torna uma parte natural do dia, e não uma tarefa pesada que você precisa se esforçar para fazer. Pouca gente te fala isso, mas evitar queimar não é forçar você a sentar por muito tempo, é dividir a concentração em partes menores. Quando você tenta estudar sem parar por muitas horas, o cérebro cansa. Você fica mais propenso a entrar no estado de falso estudo. Em vez disso, tente dividir em sessões curtas, alta concentração, intercaladas com pausas curtas para o cérebro se recuperar. Você vai perceber que consegue fazer mais coisas e ainda se sente menos esgotado. No final, existe uma verdade que ninguém pode estudar por você. Mesmo que você saiba quantos métodos, se todo dia você ainda só abrir o livro para fingir, ainda enfiar na última hora, o resultado não vai mudar. Mas só de você começar com pequenos passos, tentar explicar um conceito sozinho, se testar com algumas perguntas, tocar de novo na matéria antiga algumas vezes e manter isso, tudo vai ser diferente. O futuro de você ser melhor ou ainda ficar patinando nos estudos, na verdade está sendo decidido pelas pequenas horas de estudo bem agora hoje. Se você já estudou do jeito de enfiar, do jeito de só colorir e depois esquecer tudo, comente qual hábito está matando o seu tempo de estudo mais. Você pode compartilhar também um truque pequeno que você acha útil, quem sabe ajuda outras pessoas que estão vendo esse vídeo.
Se achar que esse conteúdo te ajudou a repensar a forma como você estuda, dê like e se inscreva no canal para não perder estratégias de estudo mais inteligentes. Porque nos próximos vídeos vamos mergulhar em como aproveitar tecnologia e inteligência artificial para transformar o estudo em um sistema quase automatizado. Você não vai querer perder.